Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira à noite para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, porém, antes da gente trazer o giro de notícias do Flamengo nessa sexta-feira, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo fez hoje, sexta-feira, pela manhã, a sua última atividade em preparação para a partida de amanhã, sábado, às 16h30, contra o Volta Redonda, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A provável definição do time traz três grandes expectativas para a nação rubro-negra: a presença entre os relacionados para o embate dos jogadores Arrascaeta, que pode estrear a camisa 10 do Mengão, de Juninho, centroavante, que pode fazer a sua estreia, e de Cebolinha, que pode retornar às partidas após lesão grave no tendão de Aquiles desde agosto do ano passado. O Flamengo embarcou hoje à tarde, às 15h30, em voo para o Distrito Federal, onde realiza seu jogo inicial da temporada com o time titular diante do Volta Redonda. O Flamengo que já está em Brasília nesse momento. Felipe Luiz realizou o treinamento hoje, que constou inicialmente de um aquecimento, e depois o treinador cuidou da parte tática, misturando muitos jogadores, ou seja, mais uma vez não dando margem para especulações e nem pistas de qual time entrará em campo. Porém, uma inovação aconteceu. Depois de muito tempo, sem anunciar, o clube divulgou a lista dos relacionados para a partida, confirmando a expectativa pelas presenças de Arrascaeta e de Juninho, que estão confirmados entre os relacionados, e frustrando outras pelas ausências de Everton Cebolinha e também de Luiz Araújo. Depois do treinamento, o elenco rubro-negro almoçou no CT e às 15h30 embarcou com destino a Brasília, onde já se encontra concentrado para a partida. Outra novidade entre os relacionados foi a presença do volante sub-17, Pablo Lúcio, que desde que chegou da pré-temporada nos Estados Unidos, realizou todos os treinamentos com o time profissional. Será que Pablo Lúcio vai continuar treinando juntamente com os profissionais? A comissão de arbitragem da FEG definiu a equipe de arbitragem para Volta Redonda e Flamengo. O árbitro é Alan Trindade da Silva, assistido na bandeira 1 por Hugo Filemon Soares Pinto, na bandeira 2 por Diego Lima Couto Barcelos e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Paulo Renato Moreira Silva Coelho. A transmissão da partida entre Volta Redonda e Flamengo será em 3 frentes: TV aberta pela Globo e em TV fechada pelo Sport TV e também pelo Premier. Sobre Luiz Araújo e Cebolinha, os ausentes da lista dos relacionados, Luiz Araújo fará trabalhos individualizados no CT Jorgelão, seguindo um planejamento de controle de cargas estabelecido pelo departamento médico do clube. Já Everton Cebolinha está em fase de recondicionamento físico, já recuperado da lesão, com atividades em campo e também permanecerá no Rio de Janeiro. Porém, está aí as duas baixas do Flamengo para amanhã, contra o Volta Redonda, Luiz Araújo, Cebolinha, aí sem falar no Pedro e no Matias Vinha. Apesar de ter menos 66% do público do que nos primeiros jogos do Carioca no Nordeste do ano passado, em relação ao financeiro, o Flamengo praticamente empatou o ganho nos 2 anos, pois em 2024, ano passado, lucrou nas rodadas no Nordeste 3 milhões e 100 mil reais. E em 2025, esse ano, agora em janeiro, lucrou 2 milhões e 560 mil reais. Já o empresário que comprou as partidas não pode dizer o mesmo, porque teve aí 3 prejuízos e apenas um lucro no último jogo em São Luís do Maranhão. A nova diretoria do Flamengo pediu o adiamento da assinatura do termo final do acordo pela compra do terreno do gasômetro, onde será construído o estádio do clube. O pedido deve-se porque o presidente Luiz Eduardo Batista contratou um estudo de viabilidade da obra e quer entender o cenário antes de seguir com o projeto de construção. Mas eu posso lhes garantir que já
o Flamengo vai assinar o termo final de acordo. Lembrando que o Flamengo arrematou o terreno em leilão por 138 milhões e 200 mil reais e que depois, após uma perícia do juízo, o Flamengo depositou mais 7,8 milhões, de acordo com o valor estipulado na perícia. Ao todo foram 146 milhões de reais. O termo final do acordo traz ainda o pagamento pelo Flamengo de mais 23 milhões parcelado nos próximos 5 anos, que impede e inviabiliza qualquer questionamento do futuro. O acordo tem como partes a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Flamengo, a Caixa Econômica Federal, representando o Fundo de Investimento, até então dono do terreno, e a AGU, Advocacia Geral da União. Meus amigos, definidos a logística do Flamengo nas 3 primeiras partidas da fase de grupo do Super Mundial de Clubes. Os 2 primeiros jogos contra Esperance de Tunis, da Tunísia, e Chelsea, da Inglaterra, eles serão realizados na Filadélfia, no estádio Lincoln Financial Field Stadium, em 16 e 20 de junho, respectivamente. Dia 16 contra o Esperance de Tunis e dia 20 de junho contra o Chelsea. Nesse período, o Flamengo ficará em Atlantic City e usará as dependências da Universidade de Stockton para realizar seus treinamentos. A última partida contra o Leão do México será no dia 24 de junho no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, e o Flamengo ficará hospedado na própria cidade de Orlando. Bom, a data da ida para o Mundial ainda não está definida pelo Flamengo, porém, os clubes têm de 3 a 5 dias antes do primeiro jogo para chegar aos Estados Unidos. Assim, o Flamengo precisa se apresentar para a competição até o dia 13 de junho. Essa é a data limite para que o Flamengo possa estar nos Estados Unidos, né? O ex-centroavante do Flamengo, André Luiz, vendido ao Estrela Amadora em 2024, foi comprado pelo Rio Ave, outro time português, por 2,2 milhões de euros, aproximadamente 13,6 milhões de reais, mais a cessão de 2 jogadores. O Flamengo ainda era detentor de 40% dos direitos econômicos, que equivale a 5,4 milhões de reais. Só lembrando que o Flamengo repassará ao América Carioca um pequeno percentual sobre o valor por conta do América ser o clube formador de origem, né? O Flamengo, antes de ingressar na FIFA, contra os portugueses Leixões e também Estrela Amadora, pela falta de pagamento dos jogadores Verton e Igor Jesus, respectivamente, já o tinha feito também a FIFA, notificação contra o Almeria da Espanha, por conta da falta de pagamento do imposto de operação envolvendo a compra do jogador Lázaro. O Flamengo somente ontem, quinta-feira, anunciou a assinatura do contrato do diretor técnico José Boto até o final de 2026. A complexidade do contrato deve ter sido motivo da demora em confirmar o vínculo contratual do diretor técnico. Com os jogos finais da 4ª rodada realizados ontem, quinta-feira, Vasco e Fluminense vencendo e Boa Vista e Sampaio Corrêa empatando, empurraram o Flamengo para a 9ª colocação na Taça Guanabara até a 4ª rodada. Hoje, às 20h30, em Valência, na Venezuela, Brasil e Argentina se enfrentam pelo Grupo B do Sul-Americano Sub-20. Lembrando que o nosso zagueirão Iago faz parte do grupo, não foi informado o provável time titular. A partida terá transmissão exclusiva pela Conmebol TV no YouTube. Meus amigos, depois do departamento médico e das categorias de base, o grande número de demissões chegou ao departamento de scout do clube. Ao todo, entre todas as funções, deixaram o departamento do clube 8 funcionários do Mengão. Bom, contagem regressiva para domingo, 11 horas da manhã, no Maracanãzinho, Flamengo e Vasco iniciam as disputas da Copa Super 8, torneio que reúne os 8 melhores times do primeiro turno do NBB 24-25. Flamengo busca o tetracampeonato da competição e o Sport TV transmite a partida para todo o Brasil no domingo, 11 horas da manhã. Falando em basquete, a FIBA divulgou ontem o calendário da última janela da fase de classificação da Champions League das Américas. Lembrando que o Flamengo, além de já ter garantido a classificação, também já confirmou a primeira colocação do grupo,
Vejam os jogos da terceira janela que acontecerá em Buenos Aires, casa do Boca Juniors. O Flamengo joga dia 9 de janeiro, 9 de fevereiro, um domingo, 11 horas da manhã, contra o Boca Juniors. E no dia 10, segunda-feira, às 21 horas e 20 minutos, contra o Touros de Chiquiri, né? Touros de Chiquiri, lá do Panamá. Bom, depois da derrota em casa para o Barueri na última segunda-feira, o Sesc Flamengo Vôlei Feminino do Mengão volta às quadras da Superliga Feminina de Vôlei domingo, dia 26, às 19h30, em São Paulo contra o Pinheiros. Ainda não está confirmada a transmissão dessa partida. Para finalizar esse giro de notícias do Mengão, começou hoje, sexta-feira, a venda dos ingressos para o duelo entre Português e Flamengo, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, que será realizado no estádio Parque do Sabiá. As entradas podem ser adquiridas no site Bilheteria Digital e a partida está marcada para o dia 5 de fevereiro, 3 dias após a final da Supercopa, às 19 horas, e os preços variam entre R$ 79,00 e R$ 298,00. Bom, meus amigos, essas são as notícias do Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve. Um até logo, fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!